Louvado seja o teu nome, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês me escutam bem aí? Paz do Senhor? Glória, que às vezes o som não chega direito. Muito bom estar com a região leste aqui nessa noite. Amanhã é feriado, me disseram, né? Dá pra gente começar uma vigília agora, hein? Quem quer ficar numa vigília? Louvado seja Deus. Antes de eu entrar aqui na palavra, cadê os músicos? Fica aí. Deixa aberto aí o som dos músicos. Senta aí, gente, senta aí. Eu quero cantar um parabéns hoje. Quem é que está fazendo aniversário ontem? Pastor Rosalvo, sobe aqui, pastor. Deixa eu cantar um parabéns aqui. Suba com a esposa, por favor. Deixa eu honrar. Eu não vou conseguir estar presencialmente no culto que vai acontecer lá no São Vicente. Mas eu falei assim, deixa eu cantar junto com essa igreja aqui. O pastor Rosalvo está completando 35 anos de... glória, pela fé. E eu quero cantar parabéns. Vocês sabem tocar parabéns aí, gente? Vocês podem ficar de pé só para a gente honrar esse homem de Deus, tem feito um trabalho extraordinário também. Eu quero cantar junto com a igreja e honrar pela tua vida, amigo. Não posso estar lá, vou mandar um vídeo, vou mandar um irmão, vou mandar um pix. Eu não mando a paz do Senhor para quem faz aniversário, eu mando a pix do Senhor. Mas já que ele está aqui, foi ontem, não foi? A data foi ontem do aniversário. Eu acho que ainda está na validade, não está? 61 anos de idade. Se você quiser honrar a vida desse homem de Deus, vamos cantar? Eu não sei que nota é isso, me dá um dó maior. Não, eu não sei. Volta pra aquela, eu nem sei o que é dó maior. Dá dó, né? Aí eu canto aqui. Qual a nota que você dá pra cantoria do pastor? Eu dou a nota Ré. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Daqui o microfone. Para pastor não tem aquele é big. Você canta é pix. Meu amigo, Deus te abençoe. Que a mão do Senhor de favor, de bênção esteja sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Nós somos abençoados em ombrear contigo essa grande obra do Senhor e que Ele conceda muitas vitórias ainda. 61 anos está começando as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Que nesse novo ciclo Ele derrame sobre a tua cabeça novas estratégias, novas bênçãos e novas surpresas para ti. Levante a sua mão em direção ao pastor e diga assim: Pastor Rosalvo, nós te abençoamos. Felicidades. E no final do culto eu vou pagar uma picanha para o senhor. Pastor André é uma benção. Deus abençoe vocês pelo carinho. Deus abençoe, meu pastor. 61 anos de idade. Olha lá vem o Com um padre. corpinho de 60. Olha o padre. Eu não vou falar a sua idade aqui, né? É o culto da revelação hoje Não, aqui, meus irmãos. Da cidade do Padre eu levava 10 anos para registrar, então verdade, tem essa diferença, né? Verdade. Da idade dele. Mas Deus abençoe vocês. Só que ele disse que ele teve outros irmãos. Aí juntou tudo. Aí esperou o último nascer, ele é o mais velho. Aí o mais novo nasceu depois de 15 anos, aí foram para a capital registrar o pessoal. Então é nesse percurso. Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado pela honra. Que Deus o abençoe grandemente. Me sinto congratulado e com gratidão a Deus de servir esse ministério com a presença do Senhor. Meu muito obrigado. A gente está indo aí para 38 anos ministerialmente falando de pastorado. É um tempo grande, mas meu muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu sei que o senhor tem os afazeres grandes no sábado para não estar. Nós mudamos muitas datas, né? Verdade. Mas por favor, o Pix pode mandar. O Pix não precisa ser presencial. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Rosalvo. Deus te abençoe, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo, enquanto você está em pé. Abra comigo a sua Bíblia. Em Êxodo, capítulo 16.
versículo 31. Depois nós vamos pular para Provérbios. Vamos fazer uma leitura de 2 textos. Êxodo 16, 31 diz assim, ó: o povo de Israel chamou maná àquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Quem gosta de bolo de mel, diga, tem sabor de mel. Abra agora em Provérbios, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração ao discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura prata, olha, procurar sabedoria como se procura prata. A prata vai indicar a sua correria do dia a dia para ter dinheiro, o seu salário. Se você trabalhar, o quanto você trabalha para você ganhar um salário. Se você trabalhar o tanto quanto para ter sabedoria e buscar como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Se você ama a palavra de Deus, diga discernimento. Tome seu assento, dando glória a Deus. Eu quero falar sobre discernimento hoje, porque discernimento é uma coisa principal na maturidade na vida cristã, para a gente entender os próximos passos, para a gente entender a forma de Deus trabalhar na nossa vida. Nós precisamos de discernimento. Você sabia que tem muita gente que está chamando de ação do diabo a ação de Deus, porque elas não têm discernimento de como Deus trabalha? A gente tem que ter muito cuidado. Muita coisa a gente entende e entrega a Satanás, porque não temos discernimento, porque foi Deus que nos deu. Está vindo aqui no meu coração, não tem nada a ver com a minha mensagem, mas por muito tempo, pastor Samuel, quando começou a Rede Boas Novas de televisão, ele recebeu processos de exclusão da convenção da Assembleia de Deus na época, porque falava que televisão era do capeta. E ele recebeu processos de disciplina e de exclusão na igreja, porque a igreja tinha adquirido uma televisão. E hoje está todo mundo pagando caro e fazendo live para alcançar as pessoas, porque lá atrás perderam um bonde da história, no início da televisão, em adquirir televisão, em tempo que era mais barato. Aí falava, era do diabo. Já que a gente falou que era do diabo, o diabo se apossou, porque a gente não tinha discernimento. Discernimento é você entender a fonte. Até antes de eu entrar nisso aqui, deixa eu compartilhar rapidamente com você. Tem nada a ver com a minha mensagem, mas eu postei na rede social de maneira despretensiosa e deu uma viralizada agora à tarde. No almoço eu estava conversando com o pastor Pado, o pastor Wilson, o pastor Amaral, o pastor Tiago, demais pastores. A gente de vez em quando tem almoço que nós atendemos e servimos aqui na igreja todos os dias. De segunda a sexta-feira tem pastores atendendo aqui, geralmente terça-feira. A gente vai junto para almoçar e a gente conversa sobre tudo. Hoje a gente estava conversando um pouco sobre passagens curiosas da Bíblia. Por exemplo, eu preguei aqui algumas semanas atrás, na Páscoa, se eu não me engano, que Jesus, depois de ressuscitar, apareceu para os discípulos. O texto da Bíblia fala que ele apareceu no meio da casa, era uma casa que estava trancada. Ele transpôs a parede, e ele apareceu no meio deles e sumiu do meio deles. Ou seja, Jesus estava com o corpo glorificado, para aparecer do nada e sumir do nada, mas mesmo assim, ele estava com as marcas dos pregos nas suas mãos. O que nos faz entender que quando a gente voltar para o céu, mesmo em corpo glorificado, a gente vai ver as marcas de Jesus em suas mãos. Por isso que quando ele apareceu, ele falou, Tomé, toca aqui nas minhas mãos. E Tomé tocou e passou a acreditar. Porque os discípulos falaram, o mestre apareceu, só que ele não acreditou naquilo que os discípulos disseram. E quando a mensagem não funciona, mostra as suas marcas, que as suas marcas às vezes pregam mais do que as suas mensagens. E essas curiosidades, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olha e tem uma visão da glória de Deus, e ele vê Jesus à direita do Pai de pé. A única vez que a Bíblia cita Jesus à direita do Pai, em pé, é nessa ocasião. Em todos os outros registros, Jesus está sentado no trono,
Porque quando você entrega a sua vida pelo Evangelho, você não recebe um Jesus sentado, você recebe um Jesus de pé. E existem coisas bonitas, poesias na Bíblia sobre isso. Aí quando a gente estava conversando sobre isso, eu voltei à tarde e eu recebi um vídeo que eu compartilhei na rede social. Não é meu esse vídeo, mas eles estavam usando inteligência artificial para pegar textos bíblicos e falar assim: inteligência artificial, cria um vídeo, uma imagem com esse texto bíblico. Aí foram Ezequiel 10, que cita os querubins. Como é que a Bíblia descreveria, como é que a inteligência artificial desenharia aquilo que a Bíblia descreve ser um ser celestial, um querubim? Porque a gente está acostumado com aqueles anjinhos da Fiorucci, lembra da marca Fiorucci? Uns bebezinhos bonitinhos, com asinha, vem até com uma flechinha, com um coração na ponta. A gente vê aquilo porque aquilo é uma visão grega, né? Uma visão romantizada daquilo que está na Bíblia, e por ver em filme, por ver em desenho, a gente acaba acreditando que anjos e querubins e seres celestiais são daquela forma. Você quer saber como é que é um ser celestial, pelo menos interpretado pela inteligência artificial? Mostra aí nesse vídeo para mim. Eu postei, tá quase 100 mil visualizações. Tinha gente falando assim: misericórdia, o sangue de Jesus. Estão repreendendo os querubins e os anjos. Teve uma pessoa que falou assim: pastor Paulo, eu prefiro o anjo bebezinho. Mas é interessante a gente poder ver essas visões, porque isso nos dá um melhor desenho sobre quem é o nosso Deus. Porque quando eu vejo isso aqui me traz temor, me traz medo. É só você ler a Bíblia. Quando o anjo aparecia, eles caíam de joelhos de temor, porque quando vem um bebezinho peladinho, um anjinho, eu não vou ter medo, vou até querer pegar ele e botar no meu colo. Mas quando aparece uma criatura dessa demonstra poder, demonstra autoridade. Então é muito bacana. E eles falam, eu vou postar outras coisas, eles pegam textos bíblicos e falam assim: bota aí inteligência artificial, interpreta o que está aí. Eu só quis trazer isso, não tem nada a ver com a minha mensagem, mas só para mostrar para vocês algo interessante. Depois vai lá, tá bom? E comenta, dá um glória a Deus, aleluia. Tem muita gente repreendendo os anjos do Senhor. Por quê? Então tá aí, porque falta discernimento. Quer ver uma coisa? Para que nós precisamos de discernimento? Eu preciso, e aqui eu vou falar só sobre isso. Para que eu preciso de discernimento? Eu preciso de discernimento para tudo na minha vida. Mas quer ver uma coisa prática para você hoje? Por que preciso de discernimento, pastor? Porque eu preciso saber se eu devo parar ou continuar. Teve gente que entrou nesse culto hoje e sabe: pastor, eu devo ir ou devo voltar? Eu devo aceitar ou eu devo rejeitar? Eu devo continuar andando ou eu devo parar no meio do caminho? Como é que eu sei que eu preciso continuar? Como é que eu sei que vale a pena tentar mais uma vez ou colocar um ponto final? Porque quando a gente vive uma situação e ela está difícil, de duas uma, ou nós vamos falar assim: não, isso aqui é Satanás se levantando furiosamente contra o meu projeto, mas eu vou frustrar os planos do inimigo e eu vou continuar tentando até romper e até eu conseguir. Glória a Deus. Aí a mesma pessoa vive no outro dia a mesma situação e ela pensa assim: não, sabe o que eu acho? Eu acho que é Deus fechando porta. Mas bem aqui, é Satanás parando o seu progresso, ou é Deus falando: não é por aí que eu quero que você vá? Você entende? É difícil às vezes a gente discernir se é Deus ou se é Satanás. Sabe por quê, gente? Porque às vezes existe a mesma manifestação proveniente de fontes diferentes. É só você abrir a sua Bíblia. Você vê, por exemplo, Jonas em um barco que enfrenta uma tempestade. Mas Jesus também entra num barco e enfrenta uma tempestade. Jonas e Jesus entram em barcos e os dois enfrentam e são assolados por tempestades. Só que as tempestades vinham de fontes diferentes. Porque um repreendeu a tempestade e o outro foi repreendido por ela. Jesus, na verdade Jonas, ele é assolado por uma tempestade
Porque Deus enviou a tempestade. Jesus é assolado por uma tempestade porque o diabo enviou uma tempestade. Deus usou a tempestade para mudar o trajeto de Jonas. O diabo usou uma tempestade para querer parar o trajeto de Jesus. Então, às vezes, o difícil de algumas tempestades não é sobrevivê-las, mas discernir de onde elas vieram. Tem gente enfrentando tempestade aqui e às vezes você não entende. Por que eu estou vivendo isso? Para você entender qual é a razão da tempestade, primeiro você precisa discernir qual é a fonte dela. Porque se é uma tempestade de Satanás, repreende que é laço. Mas se é de Deus, abraça que é uma lição. Uma das coisas mais necessárias no discernimento para você entender, porque você não está perguntando isso por esse problema que você está vivendo, por que eu estou passando por isso? O início da resposta não é você querer saber por que você está passando, mas de onde é que veio isso? Qual é a fonte disso que você está vivendo? Então eu preciso discernir, ter discernimento para entender se eu preciso persistir ou desistir. E para isso eu preciso conhecer a fonte. Eu preciso ter discernimento. Veja, não misture discernimento com discernir de espíritos, ok? Discernir de espíritos é um dom espiritual. Discernimento é uma habilidade que você precisa desenvolver. Porque a Bíblia vai falar que até para discernir espíritos a gente precisa ter discernimento. Ou seja, você precisa ter discernimento para entender para que servem os dons espirituais. Porque uma igreja que recebe dons, mas não tem discernimento deles, vai fazer mau uso, vai abusar dos dons. Quantos lugares eu vejo abusos de dons espirituais, porque pessoas não têm discernimento. Até para discernir espíritos, eu preciso da habilidade não espiritual, mas da habilidade humana. Se Deus te deu o dom espiritual de revelação, sabe o que é isso? É quando Deus abre a cortina e decifra para você o que um mero humano não consegue ver. Você entra num ambiente, olha para alguém e você vê a vida da pessoa. Só que quando Deus te mostra a vida da pessoa, você fuxica sobre ela. Você já viu? Não, eu ia falar irmãs assim, tem muito irmão assim também. Entra e tem, alguma coisa está estranho aqui nesse lugar. Não sei não, isso não me cheira bem. Você acha que Deus vai deixar você enxergar o que ninguém enxerga para você fofocar sobre a vida desta pessoa? Procura em você. Geralmente quando Deus dá dom de revelação para alguém, acompanhado do dom de revelação, vem o dom de intercessão. Porque quando Deus abre a vida de uma pessoa para você, não é para fofocar, é para você orar por ela. Não é para você falar para o vizinho, é para você pegar aquilo que Deus revelou e levar para Deus. Não conta para o vizinho, conta para Deus. Só Deus pode resolver o problema desta pessoa. Ou seja, até para discernir espíritos eu preciso de discernimento como habilidade, sensibilidade. Deus, para que tu me deu isso? Como eu devo manifestar? Como eu devo executar um dom espiritual? Discernimento não espiritual, mas de habilidade é quando você vê os padrões de um histórico passado para determinar comportamentos futuros. É o que Jesus vai chamar de inspeção de fruto. Você conhece uma árvore pelos seus frutos. Existe um perigo aqui, às vezes, porque a gente vive hoje, até dentro da igreja, movimentos do tipo, não julgueis. Aí, Deus nos dá discernimento, e quando a gente começa a agir em cima de discernimento, as pessoas falam, você não pode julgar é pecado, não julgueis. E por que a gente é taxado de julgador, de dono da verdade, e às vezes as pessoas falam que a gente está julgando e a gente não deve julgar, nós nos sentimos mal em julgar as pessoas e paramos de discernir. Mas você tem que entender que discernimento não é julgamento. Porque você fala, Jesus fala, você discerne, você conhece uma árvore pelo seu fruto. Aí a pessoa vai falar, mas você não pode julgar uma árvore pelo fruto. Jesus disse que era para julgar a árvore, Jesus disse que eu conheço a árvore. Conhecimento não é julgamento, conhecimento é discernimento. Ou seja, eu estou falando isso dele e me afasto dele, não é porque eu estou julgando ele, é porque eu conheci o fruto e não gostei desse fruto. Então eu não quero estar perto desse fruto. Então para que eu preciso de discernimento? Eu preciso de discernimento para entender de quem eu devo me afastar e de quem eu devo me aproximar.
Discernimento está em tudo na nossa vida. Nós precisamos buscar de Deus, na sua palavra, temer a Deus, um discernimento para entender. Senhor, coloca do meu lado as pessoas corretas. Coloca do meu lado as pessoas certas. Coloca do meu lado, eu preguei aqui no último domingo, coloca do meu lado amigos que nem aquele rapaz que pegou o cego em Betsaida e levou ele até Jesus. Não só levou o cego até Jesus, mas falou com Jesus. Jesus, toca nele. Ele podia falar por si só, ele não era mudo, era cego, mas eu quero amigos assim. Eles não me levam apenas até Jesus, mas eles falam assim, Jesus, toca nele. Por quê? Porque eu quero a cura dele, eu quero o crescimento dele, eu quero a melhoria dele. Então eu preciso de discernimento para saber com quem eu devo me relacionar e com quem eu devo me afastar. Discernimento não julga, discernimento conhece. Então, eu preciso de discernimento para entender de quem eu devo me afastar. Se você está entendendo, dê uma glória a Deus. Eu preciso de discernimento para entender a voz de Deus em diferentes estágios e momentos da minha vida. Deus não muda a sua palavra, mas você muda a sua estação. E para cada estação que você tem, Deus tem uma palavra específica. Veja, porque às vezes Deus fala assim, vai! E a mesma voz que diz vai, às vezes fala assim, para e volta. Muita gente foi por ouvir a voz de Deus, mas agora a mesma voz diz volta. Só que nós pensamos, Deus não vai contra a sua palavra, Deus não vai contra a sua ordem, Deus não vai contra o seu decreto. Então, aquele que diz vai, nunca vai mandar voltar. Aquele que fala vem, compra, nunca vai falar para vender. E de fato, Deus nunca vai contra a sua palavra. Mas se você foi, a palavra que ele deu já foi cumprida. Se você obedeceu, aquele decreto já está completo. Então você já está em uma nova fase, em um novo momento. Então quando Deus manda você ir e você vai, quem sabe essa obediência já é um cumprimento dessa palavra. Aí depois de um tempo ele fala, agora está na hora de voltar. Porque eu não estou indo contra a minha palavra, eu estou entendendo um novo nível, um novo ambiente, uma nova situação e um novo estágio da sua vida. E para cada novo estágio da sua vida, eu tenho uma nova palavra. Para cada temporada que você vive, eu tenho um direcionamento. Não foi isso que ele fez com Abraão? Abraão, pega o teu filho Isaque, sobe, sacrifica Isaque. Ele prepara todo o sacrifício, sobe amando de Deus. Aí quando ele chega lá, ele pega o cutelo e ele vai entregar e sacrificar o seu filho. Deus fala, para. Ué, é para sacrificar ou não é para sacrificar? A mesma voz que falou sacrifica foi a voz que falou para. Para por quê? Porque você já sacrificou com o coração. Ei, quem sacrifica aqui com o coração não precisa sacrificar com a mão. O sacrifício que Deus espera do seu povo não é o sacrifício com a mão, é o sacrifício do coração. Então a mesma voz que falou, vai, sacrifica, falou, vai, para, por quê? Porque a palavra de sacrifício já foi cumprida no seu coração. Agora que você cumpriu essa palavra, eu tenho uma nova palavra. Para, volta, porque eu já te entreguei o cordeiro da expiação, o cordeiro do sacrifício. Então, aprenda a discernir a voz de Deus e as suas instruções em cada estágio. Se você foi, já se concretizou, Deus pode muito bem falar, está na hora de voltar. Eu estou pregando isso porque eu sinto que existe uma temporada de retorno para muitas pessoas aqui. Né? Teve gente que veio buscar esse direcionamento. E aí, existe uma palavra de retorno, mas você não sabe, mas Deus que mandou eu ir, agora Ele está mandando você voltar. Por que Ele está mandando voltar? Porque você está numa nova temporada. Existe uma nova fase. Para essa nova fase, Deus tem uma nova palavra. Tem alguém que está entendendo e crendo nisso? Porque a pior coisa é viver hoje com a palavra de ontem. Entendeu? Deus deu uma palavra para o pastor quando? Há 10 anos atrás. Você já veio para a cidade? Já veio. Então já se cumpriu, meu irmão. Ele tem uma nova palavra para você. Não queira viver hoje com a palavra que Ele deu há 30 anos atrás. Se ela já se cumpriu, Deus pode muito bem criar uma nova situação, um novo estágio, uma nova palavra para a sua vida. Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus nas estações diferentes. Eu estou dando vários exemplos e continuarei dando sobre discernimento, porque o discernimento vai determinar com quem eu me aproximo. O discernimento vai determinar como eu escuto a voz de Deus na temporada em que eu estou. O discernimento vai determinar se eu devo ir ou voltar.
O discernimento vai me dar sensibilidade para entender o que Deus quer de mim nesse novo estágio da minha vida. Deus já me deu inúmeras palavras sobre a minha vida e sobre a minha casa, mas depois de 4 filhos e um ministério frondoso, Deus tem palavras um pouco diferentes daquela que Ele deu lá atrás, porque coisas já foram cumpridas. Deus já cumpriu algo na tua vida? Te prepara, tem uma nova palavra dEle para você. Tem um novo momento dEle para você. É bom ter um discernimento para a gente não viver crises, principalmente nós pastores, crises ministeriais, que para você pode ser uma crise existencial, uma crise no casamento, uma crise de papel, uma crise de propósito. O apóstolo Paulo, ele teve que lidar muito bem com isso e ele usa de discernimento para poder entender a fonte das coisas. Só que mesmo entendendo a fonte, Deus às vezes não nos deixa entender a cabeça dele completamente, porque se a gente entendesse completamente a cabeça de Deus, a gente seria Deus. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele recebe revelações grandiosas. Sabe aquele pregador que coloca alguém, Deus revela o CPF, Deus revela a conta e ainda manda o Pix para a conta do cara, o cara sabe tudo, nome avesso, nome assim, a data. E às vezes quando Deus revela coisa demais, a gente acha que é a gente passa a se sentir demais. Paulo recebeu revelações extraordinárias e maravilhosas. Aí em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, ele escreve assim, para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, olha o discernimento, quem foi que deu o espinho na carne? É um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes eu orei, eu roguei a Deus, ao Senhor, que afastasse de mim, e Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos dissecar isso aqui. Esbofetear não é destruir, é quando ele ataca continuamente, é quando você sofre um ataque frequente, e ele teve um discernimento, ele falou assim, Satanás enviou um mensageiro, não para me matar, mas para me incomodar. Ninguém mata ninguém esbofeteando, isso aqui é para te incomodar, é para não te deixar tranquilo, é para tu não se sentir exaltado, é para você ficar com os pés no chão. E ele fala assim, eu orei 3 vezes para Deus remover esse incômodo, ou seja, na primeira Deus nem respondeu. Aí você está reclamando, Deus não respondeu, pastor. O apóstolo Paulo orou, meu irmão, e Deus não respondeu o apóstolo Paulo. Por que você acha que você é melhor do que o apóstolo Paulo? Eu orei 3 vezes, na primeira eu orei, Deus não respondeu. Na segunda eu orei, Deus não respondeu. Na terceira eu orei, e Deus respondeu o quê? Algo inconclusivo. Deus dá uma resposta aberta. A minha graça te basta, Paulo. Ei, Paulo, a minha graça é suficiente para você, Paulo. Então veja, olha o discernimento que Paulo tem. Eu sei a fonte do incômodo. É um mensageiro enviado por Satanás. Quem foi que mandou esse incômodo? Satanás. Então ele sabia. Isso que eu estou vivendo foi Satanás que mandou. O diabo enviou. Deus olhou, Deus gostou e Deus deixou. Que é isso, pastor? O senhor está falando que Deus gostou de algo que Satanás enviou? É só você ler o texto. Satanás enviou um mensageiro para me fatiar. É um espinho na minha carne. E eu pedi, eu orei para Deus, arranca disso. E Deus falou assim, vou arrancar não. Minha graça te basta, Paulo. Paulo, você não gosta do que isso faz com você, mas você não está vendo o que isso está fazendo por você. Paulo, o bem que isso faz para você é muito superior do que o mal que isso faz para você. O positivo disso, Paulo, é muito melhor do que o negativo disso. Então eu não vou mudar o incômodo, mas eu vou te dar a minha graça para você sustentar e segurar o incômodo. Ou seja, o que Deus está falando é, eu não vou mudar a situação, mas eu vou usar a situação para mudar você. Existem coisas, e aí é difícil, mas é bom a gente discernir e entender quando entra a graça de Deus, porque é diabo que age em algumas coisas na nossa vida, mas Deus não tira de propósito, porque se Deus tirasse, a gente seria muito exaltado, a gente se sentiria demais, a gente achava que era o dono da cocada amarela, vermelha, branca, preta, verde. Ei, às vezes existem ações de Satanás na tua vida que você vai orar, Deus não vai tirar não, mas Ele vai te dar graça para você segurar, para você se manter firme, para você sustentar. Só que às vezes, para a gente lidar com isso,
Vamos falar a verdade? Vai requerer maturidade e discernimento. Tem muita gente que hoje talvez esteja entendendo por que está vivendo há tanto tempo em uma situação que não muda, mas você continua sendo abençoado, sendo ungido, estando na casa do Senhor. É Deus te dando graça. Ele não vai arrancar, mas Ele te dá graça para resistir na casa e na presença dEle, isso que você está vivendo. Olha que interessante, às vezes Deus não tira um incômodo não. Ele nos dá graça para resistir, para aguentar e para se manter firme, apesar do incômodo. Então eu preciso ter discernimento para entender quando é Satanás e quando é Deus. E eu preciso de discernimento para entender que é quando é Satanás que enviou e Deus que manteve. Porque Deus conhece eu melhor do que eu mesmo. Deus conhece os desejos do meu coração. Deus conhece e Deus sabe que qualquer coisinha que acontece, eu vou me sentir demais, eu vou achar que eu sou o cara, eu vou achar que eu sou tal, eu vou mudar de pastor para pai apóstolo, para patriarca, eu vou começar a inventar um monte de história porque eu estou me achando demais. Deus vai enviar um espinho na tua carne. Não, pelo contrário, Deus não vai enviar nada. Deus vai permitir o diabo enviar e ele vai manter. Eita Deus, não teve glória a Deus aí, né? Mas deixa eu falar uma coisa, a graça de Deus basta para vocês. Deus vai dar graça para vocês se manterem sustentados. Eu preciso de discernimento. Fala, eu preciso de discernimento, Deus. E aí eu vou entrando um pouco no texto principal aqui, do maná. Eu preciso de discernimento, meu irmão, para sobreviver às temporadas de maná. Temporada de maná é uma temporada onde eu não sei o que vai ser o meu amanhã. Maná era o que o povo no deserto recebia. Eles não tinham provisão, eles não tinham comida guardada, eles não tinham conta bancária. Todo dia eles acordavam e dependiam totalmente da ação e da provisão de Deus. E o maná, pela descrição bíblica que nós lemos aqui, era uma coisa pequena, redonda e miúda, parecido com geada, que ficava espalhado pelo chão, e a Bíblia descreve também um sabor, algo que lembra o gosto de mel. Por que o nome é maná? Porque maná literalmente significa o que é isso. Então eles acordavam de manhã e viam aquele floco espalhado no chão e falavam assim, o que é isso? Senhor, ontem à noite eu pedi pão, o que é isso? Senhor, eu pedi aumento no emprego, o que é isso? Deus, eu pedi saúde, o que é isso? Deus, eu pedi provisão, o que é isso? Deus, eu pedi frutificação, o que é isso? Deus, eu pedi um esposo, o que é isso? Não manda isso para o esposo não, tá? Eu vou pedir para tirar do ar essa parte. O que é a temporada do maná? É quando a performance de Deus não combina com a tua expectativa. É quando você ora para Deus pedindo algo e Deus manda algo que está fora daquilo que você esperava. Então quando a resposta de Deus chega, ela é tão diferente do que eu esperava que eu nem percebi que Ele já respondeu a minha pergunta. Você está entendendo? Já existem respostas colocadas na mão de muita gente aqui, só que a resposta veio de uma forma que você não esperava. E aí você está perguntando, o que é isso? Aquilo que Deus faz é tão diferente do que a gente esperava, que mal a gente percebeu. Deus já te respondeu há muito tempo atrás, porque eles pediram pão. Quem pede pão, sabe o que ele aguarda? Vim de manhã, aquele saco marrom, que você abre, chega, sai um vapor. Quando a gente pede pão de Deus, a gente espera um pão quentinho na nossa mão. Só que quando Deus nos responde, Ele não nos responde com um formato finalizado. Ele nos dá uma semente, e a nossa disposição de trabalhar a semente é que vai determinar se nós vamos chegar no pão. Ou seja, o que nós temos na mão não é tudo que Deus quer fazer na nossa vida. O que Deus te deu não é tudo que Deus quer te dar. Deus te deu uma semente e Ele está falando, trabalhe essa semente, que essa semente vai se tornar o produto final, a resposta final, o trabalho final. Eu quero ver a tua disposição também de trabalhar. Quando Deus vai construir uma arca através de Noé, Ele não constrói um barco e dá um barco pronto, Ele dá um projeto, porque Deus dá projeto, Deus dá semente, e é a tua disposição de trabalhar no projeto que vai determinar se você vai ter uma arca. É a tua disposição de pegar a semente, de pegar o maná e trabalhar em cima do maná, que vai determinar se você vai ter o seu pão de cada dia. Tem gente que fala assim, olha,
pegavam o maná e comiam. Outros interpretam que o maná se juntava como um floco e ralava para fazer como se fosse um trigo, e misturava e fazia disso um pão. Então, Deus dá uma semente, e a tua disposição de trabalhar a semente vai determinar se você vai receber o pão. Deus te dá um projeto, a tua disposição de trabalhar o projeto vai determinar se você vai ter o salário, se você vai ter empresa, se você vai ter a resposta, se você vai ter aquilo que Deus quer, entende? Então, geralmente, Deus não dá o produto final do nosso pedido de oração, mas Ele dá uma semente para a gente trabalhar, a nossa disposição. Assim como ralavam a semente do maná, a tua disposição de ralar vai determinar se você vai ter a resposta que você tanto quer. Porque, às vezes, a pior coisa que a gente pede para Deus é o resultado final. Deus me dá dinheiro. Não peça dinheiro para Deus, porque dinheiro acaba. Aí quando acabar você vai pedir dinheiro de novo. Ao invés de pedir dinheiro, peça uma ideia. Porque uma ideia disruptiva, porque um projeto inovador, não vai ser dinheiro, vai ser uma fonte de renda. Deus não quer te dar o produto final, Deus quer te dar a fonte do produto. Você entende? Deus me dá ideia como tu deu para o Elon Musk, como tu deu para o Mark Zuckerberg, como tu deu para grandes pensadores. Porque quando Deus te dá uma ideia, essa ideia vai produzir o dinheiro que você pedia e muito mais para você abençoar a família, para você abençoar a obra. Nunca peça para Deus o produto final, porque geralmente quando você pede, Ele vai dar a semente inicial. Me dá um barco, Ele vai te dar um projeto. Me dá pão, Ele vai te dar uma semente. A sua disposição de trabalhar a semente vai determinar se você vai ter a resposta do produto e do projeto final. Não ore por dinheiro, ore por ideias. E rale que o resultado vai chegar. Então, uma coisa a gente tem aprendido no ministério e na vida. Deus trabalha com projeto. Deus trabalha com processos. Deus trabalha com sementes. Até porque se Ele dá o produto final, o projeto já finalizado, a gente vai ficar muito mimado. Porque você entende que é o processo do trabalhar no que Deus deu que nos prepara para gerir. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu sou 4ª geração de Assembleia de Deus. Muitas das coisas que eu tenho colocado a mão ministerialmente, não fui eu que iniciei. Eu peço para Deus discernimento e sabedoria para pelo menos manter aquilo que Ele confia na minha mão. Porque você pode ver, muitas vezes, seja em ministério, seja em empresa, seja em empreendimentos, se alguém constrói, e quem nasce no bem e bom, quando esse morre e esse aqui assume, ele acaba com a empresa. Porque o conhecimento, a sabedoria para você sustentar um projeto é desenvolvida na construção dela. Então, se eu chego em algo que eu nunca construí, eu não desenvolvi as competências para manter. É por isso que você vai em muitos pastores, pode até ser antigo, mas cresceu, fez grandes igrejas, grandes ministérios. Quando morre, se alguém não construiu nada, vai destruir. Porque a competência para manter se desenvolve na construção. Então Deus está falando, eu não vou te dar pronto, porque eu quero desenvolver competências. Eu quero te dar habilidades novas. Eu quero te dar um discernimento que só pode vir através da relação, do trabalho, do processo, do dia a dia. Peça para Deus te dar uma semente disruptiva, de sabedoria, de inovação. Pede para Deus te dar uma ideia nova. Essa ideia vai ser muito mais valiosa do que o dinheiro que você está pedindo, do que a provisão que você está pedindo. Deus quer te dar uma fonte inesgotável de renda, de bênção e de prosperidade. Mas geralmente isso vem em forma de projeto. Não é um pix na conta direto, não. Fique tranquilo, pastor Rosário, vai chegar lá, mas é outra coisa. Sabe por quê? Pastor, por que é maná? Porque Deus estava ensinando para o povo de Israel uma dinâmica diferente. O deserto tem uma dinâmica diferente de Canaã. Canaã é um conceito, é uma mentalidade. Deserto é outra. Veja, Canaã, e a Bíblia descreve assim, é uma terra que brota, que mana leite e mel. Então, no deserto, eles tinham que orar por comida. Em Canaã, você não precisa orar por comida. A bênção de Deus na nossa vida, ela é tão poderosa que ela muda a nossa forma de orar. Eu vou repetir isso. Quando Deus te abençoa, a bênção de Deus é tão forte, é tão poderosa, é tão disruptiva, que ela muda, transforma a forma que você ora. No deserto, você ora para ter comida. Em Canaã, você ora para agradecer pela comida que já tem.
Quem está entendendo isso? Em um eu não tenho nada e eu tenho que orar para aparecer. Em outro, brota em tudo que é lugar, manda leite e mel. Então eu não oro para ter comida, eu oro, Senhor, muito obrigado. Porque se eu estendo a mão, eu pego comida. Porque tem mel aqui, tem água aqui. Porque o meu esforço me dá salário. E isso traz resultados. Então, no deserto a oração é de súplica. Em Canaã, a oração é de gratidão. Em Canaã, Deus não tem que necessariamente prover de maneira sobrenatural. É só você esticar a mão, que toda árvore dá fruto. É só você pescar, que todo rio dá peixe. É só você trabalhar um pouco a terra, que sempre vai germinar alguma coisa. Então, eu não preciso pedir por coisas que já estão lá. Então, em Canaã, eu não preciso orar por muitas coisas que eu oro quando eu estou no deserto. Então, por que Deus tem que ensinar isso? Porque é mais difícil, ouça o que eu estou falando para você, é mais difícil você manusear temporada de Canaã e de terra prometida do que temporada de deserto. Quando eu falo a nível de fé, de servir a Deus. Para mim a fé é muito mais simples quando eu tenho que buscar todo dia a Deus e Deus prover todo dia para mim, do que eu sempre ter o que eu desejo na hora que eu quero. Para mim a fé pode ver isso. Quando eu passo por dificuldades é quando eu mais me aproximo de Deus. Quando eu não preciso de Deus necessariamente para as coisas diretas, físicas, financeiras, geralmente, eu não estou falando que é regra, mas a gente tem a tendência a desviar. Por quê? Porque eu não preciso mais orar para Deus por aquilo que eu orava antes. Agora, em vez de pedir para Deus, eu estico a minha mão e pego o fruto. Eu pego o meu celular, não preciso nem de cartão, por aproximação, crédito, nem crédito, Deus me deu, débito à vista. Quando a gente chega nesse estágio, a gente tem que ter uma fé firmada, porque esse é o estágio que a gente se desvia de Deus, porque a gente não precisa de Deus para esticar a mão e pagar uma conta. Lá, eu preciso de Deus para ter roupa. No deserto, a mesma roupa, 40 anos, roupa tem que crescer no corpo de criança. Você parou para perceber isso? Teve gente que nasceu no deserto. Teve gente que chegou com 3 anos, 4, 5 anos no deserto. Pastor, como é que era? Chega com 5 anos, sai com 45. Sapato crescia no pé e roupa crescia no corpo. Canaã não. Eu passo um Pix e eu compro a roupa que eu quiser, do tecido que eu quiser, na hora que eu quiser. Se eu quiser, eu compro até do shopping, em nome de Jesus. Vem rapidinho lá em casa. Quem está entendendo onde eu quero chegar de maneira até um pouco bem-humorada? São dinâmicas que afetam a minha fé de maneira diferente. E a pergunta é, você continuará buscando a Deus mesmo quando você não precisa dele para algumas coisas? Temporada de maná é essa. É uma temporada que Deus, Ele supre de maneira temporária coisas na minha vida. O texto fala que maná não foi feito para durar para sempre. Na verdade era tão interessante que o maná, ele aparecia de manhã e ele durava um dia, a não ser no sábado que ficava 2 dias. Mas você acordava e todo dia tinha maná. E o texto fala, não adianta guardar não. Não adianta botar na sua tenda, não adianta querer estocar para vender mais caro, inflacionado depois, não adianta, por quê? Porque o que Deus dá nesse dia só dura para esse dia. E amanhã, pastor? Amanhã tem mais. Então eles comiam para aquele dia. O que vai ter amanhã? Deus vai prover amanhã. E eu dou glória a Deus. Por Deus, primeiro, antes de eu chegar na terra prometida, Ele me permite passar pela temporada do maná, pelo deserto, para incutir na minha mente, na minha fé, na minha cabeça que tudo o que eu preciso eu encontro nele. Eu vou repetir isso. Deus te deu o que você precisava por hoje? Deu, pastor, mas amanhã eu não sei o que vai ser da minha vida. Busque em Deus, que amanhã Ele tem a mesma coisa para você. A minha alegria, pastor, só vai durar hoje. Vai amanhã, Deus tem alegria para você amanhã. A minha paz, pastor, se esgotou hoje. Busque a Deus amanhã, Deus tem mais paz para você. Então na temporada do deserto Ele ensina isso. Tudo que você precisa é só buscar em mim, que eu sou uma fonte inesgotável daquilo que você precisa. Se acabou por hoje, busca amanhã, que amanhã tem mais. Só que quando eu chego em Canaã, eu tenho quando eu quiser. E porque eu tenho quando eu quero, eu não busco a Deus mais. E isso é um perigo. Passa pela temporada do maná. Passa um pouco para o deserto para você entender. A depender
totalmente de mim. Quem passa por deserto sabe do que eu estou falando. Se não fosse Deus na tua vida, você não estaria aqui, porque a cada novo dia Ele te dava vigor, Ele te dava ânimo, Ele te dava saúde, Ele te dava dinheiro, Ele te dava pessoas do lado para levantar você, Ele te dava de uma forma sobrenatural ânimo para você trabalhar, fazer o que você precisava fazer. Nem você sabe como passou por isso, mas olha você aqui. Mas a minha pergunta é, e agora que você está na terra prometida, por que você parou de orar todo dia como você orava antes? Porque todo dia eles dependiam de Deus, aí chega na terra prometida, não depende mais. E porque eu não dependo mais de Deus todo dia, eu acho que eu não preciso dele. Aleluia. O maná representa isso. Todo dia Deus tem algo novo. Mas você entende que ele suprimia o resultado. Não guarda não. Não estoca não. Amanhã me procura que tem mais. Mas eu dou glória a Deus também porque a temporada do maná, meus irmãos, é a temporada, como a própria palavra fala, é uma temporada. O texto vai falar, maná é um suprimento temporário. Maná não foi feito para durar para sempre. Fica tranquilo, pastor, eu não vou conseguir viver com esse salário. Isso é por um tempo, vai passar. Esse é o momento de maná, é o momento de Deus trabalhar dentro de você, é o momento de Deus moldar o seu caráter, é o momento de Deus moldar algumas coisas dentro de você, porque quando a bênção chega, Ele não quer que a bênção que Ele te dá te distancie dEle, porque muitas vezes é assim que acontece. A gente é moldado no deserto, mas quando chega na terra prometida, a gente esquece do Deus que nos criou, do Deus que nos supriu, e chega aqui como eu não preciso dEle para comer, como eu precisava no deserto, eu acho que não preciso dEle para viver. Aí Ele fala assim, ó, é temporário, é para te ensinar, é didático. Você não viverá de maná para sempre. Eu sei que maná é bom, é algo sobrenatural de Deus, mas deixa eu profetizar isso sobre a sua vida. Você não foi feito para viver de maná para sempre, porque o próprio texto fala, maná é algo que lembrava o gosto de bolo de mel, mas em Canaã é uma terra que mana leite e mel. Eu não quero algo que lembre do gosto, eu quero ir direto para o mel, eu quero ir direto para o negócio que funciona. Então Deus tem uma temporada para você disso, não é algo que lembra daquilo, Ele quer te dar o original, Ele quer te dar direto da fonte, Ele quer te levar para esse local, mas antes Ele precisa colocar uma fé em você, que não vai ser abalada quando você chegar lá. Em Canaã eu preciso buscar em Deus para comer. Hoje nós fomos num restaurante, eu fiz um pedido, e veio até uma salada de entrada que eu nem pedi. Eu nem pedi, veio. Por quê? Porque hoje, graças a Deus, por permissão dEle, mas entenda, Deus não teve que fazer aparecer sobrenatural. Não. O fruto do meu suor e do meu trabalho me permite ter um ganho para poder custear o meu alimento, custear o meu carro, custear as minhas roupas. Logo eu penso, isso aqui é resultado e fruto do meu trabalho. E de fato é. Porque Deus quis que fosse assim? Não. Lembra, quando o homem peca em Gênesis, uma das consequências, eu não vou dizer nem maldição, mas é uma maldição, Ele fala assim para Adão, agora tu terás que trabalhar e suar. Pastor, não era para o homem trabalhar? Não. Como é que as coisas aconteciam? Bem, se eu sou imagem e semelhança como Deus, como é que Deus criava as coisas? Falando, haja sol, haja luz. Se eu sou assim, e eu estou aqui para reger, eu acho que o homem não precisava trabalhar para ter comida, ele falava, a comida aparecia. Ué, por que não posso pensar assim? Mas porque ele pecou e falou, agora vai ter que suar e trabalhar por aquilo. Então, Canaã é bom, mana leite e mel. Canaã tem tudo ao meu alcance. Eu passo o cartão, eu passo no débito. Se eu não tenho no débito, eu passo no crédito 15 vezes, mas eu compro o troço e aparece para mim. E eu não preciso ficar orando. Veja, quando eu vou comprar um lanche, eu não oro para Deus. Deus, Senhor, faz um milagre. Quer dizer, às vezes eu já orei para Deus fazer um milagre para passar o cartão. Mas geralmente, Senhor, não, eu não preciso, porque eu tenho. Mas o grande problema da gente ter é que a gente esquece daquele que nos deu, daquele que nos concedeu, daquele que nos trouxe até aqui. Então, muito cuidado, irmãos. Sucesso não é ruim, é a melhor coisa que tem. Mas se você não sabe manusear o sucesso é uma das coisas mais difíceis de administrar. Não é porque você não depende de Deus para comer no restaurante que você deixa de precisar dele. Você precisa de Deus para tudo. E Ele que te permite ter o que você tem. Quem sabe Deus te trouxe hoje para lembrar isso para você.
Está abençoado, não está? Não esquece de me agradecer, não. Não esquece de mim, não. Por quê? Porque teve um tempo que todo dia tu chorava para o pagamento, para o dinheiro, para a provisão do amanhã. E eu te dava. Agora que tu não precisa mais chorar para eu te dar, tu esqueceu de me buscar nas madrugadas. Qual é a prova disso? É a prova da Bíblia. Versículo, passagem, para mim, uma das passagens mais tristes que a Bíblia tem. E aí o louvor pode ir subindo enquanto eu falo aqui. Juízes capítulo 2, versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua terra da herança, na terra de sua herança, nos montes de Efraim, ao norte de Gaás. Josué foi quem conduziu o povo para dentro da terra prometida. Então Josué, ele viveu a temporada de deserto. Ele viveu a temporada do maná, a temporada que todo dia Deus tinha que suprir. Deus suprimia para você não guardar, para você depender totalmente dele. Ele viveu essa fase. Atravessa o Jordão, entram na terra prometida, lá mana leite e mel. Veja, a terra prometida é tão maravilhosa que quando eles chegam, já tem cidade. Você já percebeu? A primeira cidade chama-se Jericó. Muros altos, infraestrutura. Eles nem tiveram que trabalhar para fazer infraestrutura de cidade, já estava pronto. Enquanto eles estavam vivendo no cativeiro do Egito, Deus usou um outro povo para construir por eles o que eles não podiam, porque eles estavam presos. Eles não podiam construir, eles não podiam ter posse, eles não podiam ter herança, não podiam ter conta bancária, não podiam ter propriedades. Eles falaram, não tem problema não, eu vou usar outro povo para construir por vocês o que era para vocês terem construídos enquanto vocês estavam no cativeiro. Então Deus, quando chega lá, ele não tem que construir nada do zero não. Deus já usou outro povo para construir. Terra prometida já está pronto. Mas aí o que o texto fala? Ele morreu, versículo 9. Foi sepultado na terra de sua herança, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida, toda a geração que saiu do deserto e entrou na terra prometida junto com ele, todos morreram. E seus antepassados, olha o que diz o texto: surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Levantou-se uma geração que não soube o que era maná, nunca viram um pozinho do deserto, nunca entendeu o que é abrir um mar, nunca precisaram de prodígios, milagres e maravilhas. E isso, veja, não é ruim, porque tem muita gente que fala assim, não se vê mais milagres, prodígios e maravilhas na igreja. Sabe qual é a minha resposta? E me interprete bem. Às vezes eu falo assim, glória a Deus, porque Deus tinha que fazer prodígio, milagre e maravilha quando as pessoas estavam ruins. Jesus só ressuscita porque tem morto. Quer viver esse prodígio? Morre. Melhor do que viver o milagre de uma cura é viver a plenitude de saúde, é nunca ficar enfermo. Terra de Canaã é isso, entendeu? É quando eu nem preciso de muitas intervenções miraculosas, porque Deus permite eu viver isso. Mas o grande problema é quando eu vivo isso e eu não lembro daquilo que Deus fez por mim enquanto eu estava no deserto. É o texto mais triste que tem. E se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. O que os afastou da presença de Deus? A falta de dependência diária, a falta de busca diária. Então às vezes Deus permite faltar algo na nossa vida para a gente buscar Ele, porque se nós tivéssemos sempre quando a gente quisesse, a gente nunca buscaria Ele por nada. É o problema dos grandes países hoje, no pós-cristianismo. Você vai para a Europa, países prósperos, cheio de dinheiro, é de uma geração que já nasceu na riqueza, é de uma geração que já nasceu com saúde, é de uma geração que... Gente, tem país que você nasce, quando você nasce, no Oriente Médio agora, esses novos países, quando você nasce, o governo já te dá uma poupança, você nunca vai precisar de dinheiro no futuro para aposentar para nada, porque eles custeiam tudo. O grande problema disso, quando nós falamos na nossa fé, é quando eu nasço num ambiente desse, para que eu vou querer Deus? Eu como o que eu quero, na hora que eu quero, eu viajo para onde eu quiser, eu me visto do que eu quero. Se eu não dependo de Deus para comer, eu acho que eu não preciso depender dele para viver. Que não se levante uma geração assim no Brasil e na nossa igreja.
que a gente possa poder transmitir a nossa fé para os nossos filhos. Veja, eu não estou profetizando, você vai voltar para o tempo de deserto. Nem quero viver. Eu não quero que meus filhos vivam deserto. Mas, se eles não lembrarem daquilo que Deus fez na minha vida, na vida dos meus pais e dos meus avós, se eles não entenderem de onde Deus me tirou para que estivéssemos aqui, porque Ele nasceu, São José é a terra prometida, gente. Aqui mana leite e mel, fala a verdade. Aqui tudo é organizado, aqui tudo é bonito, aqui tudo funciona. Mas eu falo para meus filhos, o mundo não é assim não, tá? Deixa eu te falar de onde Deus me tirou. Deixa eu te falar o que eu tinha que comer todo domingo. Deixa eu te falar, e olha que eu já nasci com estabilidade. Mas a gente não pode lembrar daquilo que Deus fez por nós. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. Que possamos voltar para casa com isso. Vamos pedir para Deus discernimento, até como a gente cria os nossos filhos. Nossos filhos precisam entender aquilo que Deus fez por nós. Porque se eles nascem em um ambiente onde eles não necessariamente precisam de trabalhar cedo. Quem aqui trabalhou com 10, 11, 12 anos? Pessoal de roça. Se você vê todas as pessoas mais antigas, você fala assim, quem trabalhou antes dos 15 anos? Levanta a mão. Todas as pessoas mais antigas levantam a mão. Se tu pega a rapaziada de hoje, de 20 anos, vem aqui, tu trabalha. Não, pastor, até hoje não. Errado não. Sabe por quê? Nasceram na terra prometida. Pastor, para que eu trabalho se eu abro a geladeira da minha casa e está sempre cheia? Para que eu trabalho se o PlayStation, o videogame? Para que eu trabalho se eu abro um armário, sempre tem um tênis novo todo ano, sempre tem roupa para usar? Para que eu vou trabalhar se eu tenho tudo que eu quero? Quem está entendendo o que eu estou falando? E é maravilhoso que Deus conceda. Eu quero professar, Deus vai te abençoar, vai abençoar a tua casa, tu vai prover para os teus filhos, para os teus netos, tudo aquilo que você não teve. Para mim isso é honroso. Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive condições de viver e de desfrutar. Isso é maravilhoso. Mas do mesmo modo que você vai dar para o seu filho aquilo que você não teve condição de viver financeiramente, você tem que transmitir para o seu filho a fé, a provisão, um milagre que você recebeu do seu Deus quando você não tinha nada. Ele vai crescer abençoado e com fé, com tênis novo e com fé, com roupa nova e com fé, comendo o que quiser, no restaurante que quiser, mas com fé. Eles precisam entender de onde Deus nos tirou, o que Deus fez por essa igreja. Eles precisam entender isso. A gente precisa, de vez em quando eu converso com um pastor mais antigo. Como é que foi, pastor, a igreja? Porque hoje, vamos comprar que compra, vamos destruir tudo, destrói. Bota tudo abaixo, faz estacionamento, bota. Olha que loucura. A gente tem que fazer as maiores campanhas da igreja hoje. Pergunta para qualquer pastor, é para comprar terreno, para destruir tudo que tem no terreno, para você, crente, estacionar o teu carrinho bonito. Você tem carro. O maior problema hoje das igrejas é estacionamento. Ou seja, todo o povo prosperou, todo mundo anda de carro. Antigamente, qual era o problema da igreja? Pastor, era cultuar, pastor. A gente não podia não. Jogavam pedra na gente, perseguiam a gente. Tempo de deserto. A gente vive hoje no tempo da terra prometida, gente. Estava quente hoje, não está? Você está até reclamando do frio agora. Não reclama do frio não, senão Deus vai te levar de volta para o deserto lá fora, naquele calor. Nós vivemos o tempo de terra prometida de Canaã. Mas não podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Você pode fechar o seu olho? Eu quero fazer 2 convites. Primeiro convite, que eu me estendi um pouco no tempo. Primeiro convite, se você veio para essa igreja hoje e nunca tomou a decisão de aceitar a Jesus, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui para frente. Se você quer tomar a decisão de aceitar Jesus, um dia eu tomei essa decisão, melhor decisão da minha vida. Melhor decisão da minha vida. Eu não estou falando que quando eu aceitei Jesus tudo mudou, tudo melhorou. Eu tive tempo de deserto. Mas quando eu aceito a Jesus, Ele me dá o discernimento para entender por que eu estou passando para o deserto. Esse que é o melhor. Viver com Deus não é ausência de deserto, é discernimento no deserto. É entender que isso aqui é uma lição. Deus está permitindo eu viver isso porque tem algo que tem que ser mexido e tocado na minha vida, transformado na minha vida. Porque quando vier a bênção lá na frente, eu preciso aprender a manusear. E não tem como saber manusear bem as bênçãos se eu não vivo bem na provisão do deserto. Eu preciso. Então o Deus que quer te dar um discernimento é o Espírito Santo dele que é esse discernimento para você. Vai indicar, não fica perto dessa pessoa não fica nesses ambientes não. É o Espírito Santo que faz isso por você. E você só recebe o Espírito Santo quando você aceita a Jesus.
Por isso, se você quer aceitar Jesus, sai do teu lugar, vem aqui à frente, que eu quero orar por você junto com os pastores. Segundo convite, se você está afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer retornar à comunhão do corpo de Cristo, sai também do seu lugar. Eu quero te dar um abraço e falar: bem-vindo de volta. Vamos andar junto. Tem muita bênção para a gente viver juntos. Vamos trabalhar para o Senhor juntos. Vamos trabalhar na obra juntos. Se você quer aceitar Jesus e quer retornar à comunhão do corpo de Cristo, estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar, esse convite é para você. O Ministério de Louvor vai começar a cantar. Enquanto nós cantamos.